Jogo histórico. A revisão do Pacto Federativo levou uma seleção de prefeitos ao Congresso. Impedimento. Saiba como os restos a pagar podem ser uma barreira para os investimentos nas cidades. Gol de placa. A experiência de Curitiba que melhorou a merenda nas escolas e valorizou a agricultura familiar. Depois de muito treino e preparo, prefeitos do país inteiro mostraram sintonia em campo. E não foi em qualquer campo, não. Foi no Congresso Nacional. Eles levantaram a torcida, avançaram pela grande área e estão cara a cara com o gol. Agora é torcer para a rede balançar. Parecia final de Copa do Mundo. Com direito à foto oficial. Ansiosos, os prefeitos escalados para o encontro sob Pacto Federativo sentiam que aquele era o jogo da vida deles. No local da partida, o Congresso Nacional. Casa cheia para receber essa seleção de peso. O técnico conseguiu reunir craques de todos os cantos do Brasil. Umuarama, Nortelândia, Manaus, Bauru e até Ilha das Flores. Vivemos um novo momento do legislativo brasileiro, capaz de solucionar as grandes questões, e o municipalismo é uma grande questão. Vejo como um encontro histórico essa abertura do Congresso Nacional para conversar diretamente com os prefeitos. É o Congresso dos Municípios. Mais do que chegar à final do campeonato, a seleção municipal queria mesmo era marcar muitos gols. Nós temos duas prioridades, que é a questão do Fundeb, dos 60%, que o governo assuma o que ultrapassar a folha dos 60%. E a outra questão das contribuições. Esperamos aí que o governo federal amplie o repasse para, na área da saúde, nosso município possa ter mais fôlego para poder dar melhor atendimento à nossa população. O acesso a créditos externos, porque isso não mexe com os superávites primários, o prazo é longo para resgatar, os juros são adequados, então se faz investimento em infraestrutura, se faz investimento nas cidades. Perdeu algum lance? Nosso comentarista resume as principais jogadas. A seleção municipal entrou em campo determinada, torcedor. Rolou a bola para regulamentar a lei que trata da dívida de estados e municípios com a União. Um bolão para aliviar o caixa de governadores e prefeitos. Vamos que vamos, a seleção quer diminuir os impostos para toda a cadeia de transporte público. Que beleza! Isso pode deixar a passagem 15% mais barata. E os craques avançam para aprovar um projeto que passa a cobrar um imposto sobre serviços de alguns setores da economia. Ele, o ISS. E antes do apito final, pretende achar solução para os precatórios, dívidas que estados e municípios têm com pessoas físicas e jurídicas. E que golaço! Eu gostaria de destacar duas que incomodam diretamente o dia de todos nós prefeitos, que é a questão dos precatórios. É humanamente impossível os municípios trabalharem com essa realidade do percentual definido, aprovado pelo Supremo, e eu acho que esse pacto coloca isso de forma muito clara, que fica humanamente impossível os prefeitos cumprirem essa legislação. É uma outra questão também importantíssima. Então, prefeito, deixa que essa eu conto. Sabe aquele lance de craque que arrebata a torcida, deixa os adversários sem reação e fica para sempre marcado na história? Então, para a seleção municipal, gol de placa mesmo é aprovar a proposta que proíbe criar novas obrigações para os municípios sem indicar a fonte dos recursos. Você tem um aumento enorme das obrigações dos municípios e cada vez menos receita indo para os municípios. Não se aguenta mais ser prefeitos de encargos. Cada dia que passa, coloca-se sobre os ombros dos prefeitos novas responsabilidades, sem uma contraprestação do financiamento adequado. Como vencer essa marcação cerrada, hein? Alterando o Pacto Federativo. Os prefeitos não concordam com a atual divisão dos recursos. União com 57% da receita disponível, enquanto estados levam 24% e municípios 18%. Por eles, não mais. Desde a Constituição de 88, os municípios aumentaram em mais de 5 pontos percentuais
a sua participação no bolo das despesas do país entre os entes federados e as suas receitas aumentaram apenas menos de 2 pontos percentuais. Que o bolo tributário fique 40% com o governo federal, 30% com o governo estadual e 30% com o município. Se não houver clareza sobre o futuro de repactuação do chamado Pacto Federativo, seja nas responsabilidades e na origem e destinação das receitas, nós vamos ter um sistema que vai entrar em colapso. Os municípios estão passando por um período de muita dificuldade, isso está modificando inclusive a qualidade dos serviços públicos prestados. A seleção convenceu. Não haverá crescimento no país sem desenvolvimento econômico local. Por isso, essas medidas são extremamente importantes e elas ultrapassam todos os limites e até as barreiras partidárias. O que está em jogo agora exatamente é o caminho para buscar uma alternativa para resolver os problemas de municípios, estados e principalmente do povo brasileiro. O Congresso forte tem que usar esse poder para fazer o Brasil avançar, de maneira equilibrada, de maneira sábia, mas de maneira firme. Nós já caminhamos bastante com relação ao redesenho do Pacto Federativo, recolhemos aqui as sugestões apresentadas pelos prefeitos, a exemplo do que fizemos com os governadores, e temos um compromisso de conduzirmos, do ponto de vista do Pacto Federativo, uma pauta expressa. Resta saber se eles jogaram o suficiente para garantir a vitória. O prefeito tem que exercer a dura tarefa de escolher prioridades, e a cada escolha corresponde uma renúncia. Não há dinheiro para fazer tudo, não há como atacar todos os problemas de uma só vez. Nós queremos ser parte objetiva e parte efetiva na construção desse novo país que é próspero, que é justo e que é solidário. Quanto mais os municípios tiverem liberdade de atuar, expandir seus serviços, qualificá-los, mais o cidadão vai sentir na ponta o bem-estar que todos nós desejamos. Não dá mais para os prefeitos serem verdadeiros caixeiros viajantes, vindo mais tempo a Brasília, correndo atrás do recurso do que administrando seus municípios. Precisamos mudar, e para mudar tem que ter coragem, para que o Brasil tome rumo e possa enfrentar o seu grave momento que ele passa hoje.